Vamos analisar a partir desse momento os motivos da traição e da morte do rei. Um dos principais motivos está relacionado com a chamada Fuga de Varennes. Em junho de 1791, Luís XVI, Maria Antonieta e o restante da família real tentaram fugir da França, tentaram fugir do processo revolucionário, tentaram fugir da sociedade que pôs fim aos seus privilégios de nascimento na condição de nobres. Antes disso, porém, eles transmitiram segredos de guerra para as monarquias absolutistas europeias. Informaram, por exemplo, que a França estava quebrada economicamente e que não havia condições de contratar mercenários para formar um exército profissional e defender o país. Dessa forma, a defesa da França estava sendo feita por amadores, por camadas populares, e essas informações eram importantes naquele contexto. Caso os revolucionários fossem derrotados, Luís XVI teria condições de retornar, concentrando novamente todos os poderes em suas mãos. Não podemos deixar de mencionar que essa ajuda dada pelas monarquias absolutistas europeias a Luís XVI era ao mesmo tempo um mecanismo de autodefesa, porque, caso a Revolução Francesa obtivesse sucesso, as ideias iluministas, as ideias revolucionárias poderiam se espalhar pelo continente europeu e, dessa forma, esses monarcas absolutistas poderiam perder o seu poder, assim como aconteceu na França. O objetivo, portanto, era restaurar o absolutismo na França e acabar com a revolução imediatamente, antes que ela se espalhasse pelo continente. Durante a fuga, quase na fronteira com a Áustria, a família real foi capturada. Acusado de alta traição, Luís XVI foi guilhotinado em janeiro de 1793 por ordem dos jacobinos. Os jacobinos, que assumiram a liderança do processo revolucionário nesse momento, deram uma amostra clara do que estava por acontecer contra os traidores da revolução: a morte. Vamos analisar a partir de agora a Convenção Nacional, a segunda fase do processo revolucionário, que ocorre entre 1792 e 1794. Como nós já falamos, os jacobinos estão no poder, liderando o processo revolucionário. Vamos analisar cada uma de suas realizações. Nós temos aqui o líder máximo dos jacobinos, Maximilien Robespierre. Ele está à frente do processo e conduz uma série de novas realizações para a sociedade francesa. Começando por uma nova Constituição, que foi elaborada no ano de 1793. Sua principal característica foi o estabelecimento do sufrágio universal masculino. A Constituição anterior, a burguesa, de 1791, foi anulada, revogada, não tinha mais validade. Em seu lugar, surgiu a Constituição de 1793, com características muito mais populares. Uma de suas principais características foi o estabelecimento do sufrágio universal masculino. Podemos compreender que o sufrágio universal é o contrário do critério censitário, ou seja, para que o indivíduo tivesse direitos políticos, o direito de votar, não era preciso comprovar a renda ou a posse de bens, bastava ser um homem adulto. Próxima realização: confisco e distribuição dos bens da elite. Durante o processo revolucionário, era de fundamental importância conquistar o apoio dos camponeses. Com esse objetivo, foram criadas inúmeras leis para conquistar a máxima adesão possível desse grupo. Nós tivemos os direitos feudais sendo definitivamente extintos da sociedade francesa. Ou seja, os camponeses não teriam que pagar à nobreza nenhuma obrigação servil, como existia na sociedade de antigo regime. Além disso, as terras dos nobres que fugiram da França foram loteadas e distribuídas aos camponeses que tivessem as condições de fazer a sua aquisição. Outra medida, uma das mais radicais, a criação do Tribunal Revolucionário. A criação desse tribunal coincidiu com a fase conhecida como Terror, porque
Junto com o Tribunal Revolucionário, tivemos ainda a criação do Comitê de Salvação Pública, da Lei dos Suspeitos, do Comitê de Segurança Geral e da Comuna Insurrecional de Paris. O objetivo de todo esse instrumental era um só: combater os inimigos internos e externos da Revolução Francesa. As execuções foram uma rotina nesse período. Ninguém foi poupado. Nobres, padres, girondinos e inclusive jacobinos que discordavam das decisões da liderança foram sumariamente executados na guilhotina, que se transformou em um instrumento de justiça contra aqueles que traíam a revolução na concepção de Robespierre. Vamos analisar outras medidas de caráter popular: a Lei dos Preços Máximos e a instituição do ensino público. A Lei dos Preços Máximos, ou Lei do Máximo, estabeleceu o tabelamento dos preços para os gêneros de primeira necessidade. Tal medida foi extremamente importante para evitar a especulação e garantir o acesso da população aos alimentos. Afinal de contas, aquela crise financeira e de produção agrícola que estava presente no final da década de 1780 ainda não tinha sido resolvida. Tivemos ainda a instituição do ensino público, que concedeu o acesso da população à educação. Foi estabelecida uma educação laica, ou seja, uma educação não administrada pela religião. No caso da França, isso significava uma educação de orientação não católica. É importante lembrar que, antes dessa medida, na sociedade de antigo regime, só tinha acesso à educação os membros do clero e da nobreza, que eram os grupos privilegiados. Vamos analisar mais uma medida do período da Convenção Nacional, que é o fim da escravidão nas colônias francesas. Vamos analisar um mapa. Nós temos aqui em destaque a América Central e temos algumas considerações a fazer. Uma das consequências da abolição da escravidão nas colônias francesas ocorreu na ilha de São Domingos, que nós chamamos de Haiti. Nós temos aqui um mapa que demonstra o território do Haiti e da República Dominicana na atualidade. Porém, no ano de 1793, eles formavam um único território, que era a ilha de São Domingos. Com a decisão dos jacobinos, o maior produtor mundial de açúcar saiu do mercado da noite para o dia. A ilha de São Domingos era a mais rica e lucrativa colônia francesa. Sozinha, essa ilha respondia por 75% de toda a produção mundial de açúcar. A ilha tinha 600 mil habitantes, dos quais 500 mil eram escravos. Foi nesse período que a produção de açúcar na América Portuguesa passou por um breve momento de recuperação. A medida de abolir a escravidão nas colônias francesas demonstra a universalidade das medidas tomadas pelos jacobinos. Eles não estavam apenas preocupados com liberdade, igualdade e fraternidade apenas para a sociedade francesa, mas para todo o seu entorno, inclusive para a população escrava. Vamos analisar mais dois elementos da Convenção Nacional, que são a Proclamação da República e o Calendário Revolucionário. Começando pela República. A França deixou de ser uma monarquia parlamentar para adotar um governo republicano durante a Convenção Nacional por decisão dos jacobinos. Relembrando o conceito de república. A república tem origem na Roma Antiga. A etimologia, a origem de república, vem do latim res publica, que significa coisa pública. O sentido de um governo republicano é governar para o bem comum, para o benefício da maioria, e não em favor de interesses privados. Então, esse era o objetivo dos jacobinos, pelo menos na teoria, governar em benefício da maioria da população francesa. Vamos falar agora do calendário revolucionário. Esse calendário, ele tem antes de tudo um caráter simbólico e representativo. Os jacobinos pretendiam varrer da memória dos franceses tudo aquilo que fizesse lembrar a sociedade de antigo regime, ou seja, tudo aquilo que fizesse lembrar o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental e a influência cultural da Igreja Católica. Foi com esse propósito que eles inauguraram uma nova contagem do tempo, utilizando para isso um novo calendário.
Saiu o calendário gregoriano, que era o calendário católico, e em seu lugar surge um outro, com a seguinte divisão. Nós temos aqui uma nova divisão, com outono, inverno, primavera e verão. Não vou falar de todos eles, vou frisar apenas dois. No outono, nós temos o mês do brumário, que equivale ao mês de outubro a novembro. E aqui no verão, nós temos o mês do termidor, que equivale aos meses de julho e agosto no calendário gregoriano. Importantes golpes, importantes mudanças políticas vão acontecer no mês do brumário e do termidor, como nós veremos a seguir. A partir de agora, nós temos apenas alguns breves apontamentos para demonstrar como ocorreu o fim da Convenção Nacional. A situação que se apresenta é essa aqui. Nós temos inúmeros excessos sendo cometidos pelos jacobinos, levando a uma grande divisão interna do grupo. Como até mesmo os jacobinos que discordavam de Robespierre foram guilhotinados, não havia a menor previsibilidade em relação aos rumos da Revolução. Robespierre perdia dia a dia a sua base de apoio político. Como nós dissemos, não havia segurança e nem estabilidade na sociedade francesa sob o comando de Robespierre e dos jacobinos. Foi nesse contexto que os girondinos se reorganizaram por meio de um golpe conhecido como Reação Termidoriana. Aconteceu no mês de julho, no antigo calendário gregoriano, e dessa forma eles conseguiram retornar ao poder. Robespierre foi guilhotinado no dia seguinte ao golpe, e assim nós tivemos o fim da Convenção Nacional e o início da terceira e última fase da Revolução Francesa, que é o Diretório.